Bom dia, João. Adriana, bom dia. Oi, Jô. Lucas. Grace. Bom dia. Bom dia, Nelson, Lívia. Oi, Tati. Estou aqui já em clima de Natal. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Dia lindo. Eu adoro dia nublado, igual eu adoro dia de sol. Acho uma delícia. Tá maravilhoso aqui. Tá nublado, mas faz um contraste tão bonito com verde. Voltou, Nelson, mas você tinha ido embora, eu não vi. Mas já voltou, tá bom. Oi, Beth. Danilo, bom dia. Muito bom. Vamos lá. Vamos falar hoje de culpa. É um assunto candente, né? Bom dia, Pati. Nós vamos falar de culpa e é um assunto cabeludo. Culpa dá até arrepio, né? Ah, obrigada pela árvore de Natal, é nova. Obrigada. Ah, Danilo, acho que o Lucas tá aí. Muito bom. Bem-vindos. Bem-vindos. Primeiro pedido, aviãozinho, só para quem vocês acham que sente culpa, tá bom? Quem vocês acharem que não sente culpa não precisa mandar o aviãozinho. Mas se vocês acharem que o assunto culpa pode, de repente, né, tocar um sininho na cabeça ou no coração de alguém, manda o aviãozinho aí que nós vamos começar hoje. Muito bom. Antes de mais, obrigada pelo tempo de vocês. É sempre um prazer estar aqui comigo. E eu queria tomar um minuto para a gente agradecer, né? Agradecer, como eu terminei a live na semana passada, honrar a possibilidade da gente estar aqui de novo, porque é um presente, não é confirmado, né? Não é garantido que a gente vai ter. Então, eu quero que a gente honre esse momento, né? Quero convidar vocês para honrar esse momento comigo, porque cada reencontro é sempre uma bênção. E isso é muito lindo. A gente estar junto é muito lindo. Fafá, Afson, que nos ouve do Canadá. Muito bom, obrigada por entrarem. E vamos lá, amores. O tema hoje é culpa. Eu estava conversando com o Greg hoje de manhã, porque nunca é assim. A gente define o tema lá atrás, né? Acho que o Danilo pediu o tema novamente, o pessoal gostou. E porque é um assunto realmente, acho que diz respeito a todos nós, senão vocês não iam estar aqui, né? Mas o tema, ele é definido, ele vem emergindo durante a semana. É muito engraçado, porque não é que eu planejo para falar essas coisas, né? Antes eu planejava, eu já fui a pessoa que planejava tudo, fazia tudo. Eu gosto de planejar, né? Eu quase nunca sigo o meu planejamento, mas eu gosto de planejar. E eu tô aprendendo, né? Conforme vou me aprofundando na não dualidade. Bom dia, Dinda. Na não dualidade, o quanto planejar é um exercício legal, não tem nada de errado com isso, mas para coisas como a que a gente vai tratar hoje aqui, né? Porque eu quero abordar isso também sob a perspectiva da não dualidade, não adianta planejar, né? Porque tem o que a gente quer falar e eu planejo assim, nossa, eu vou falar isso, vou puxar aquilo. Mas aí tem o que a vida quer que eu fale. E eu tô aqui mais como um instrumento do que como os meus desejos, né? Do que eu acho que é útil, não é útil. Claro que eu participo, porque eu faço parte da vida, ela me inclui nesse processo de decisão, vamos dizer, nesse e em todos os outros. Mas, então eu vou trazer para vocês que hoje de manhã eu estava conversando com o Greg, quem me segue sabe que eu estou escrevendo um livro chamado Manhãs com Greg, porque a gente conversa muito durante o café da manhã e é onde acho que a gente está acordado, acaba de acordar, né, a mente ainda está vazia, a gente ainda está com todos os insights da noite e é bem, bem legal. E a mãe da Paty está aí de novo, bom dia! Então é uma delícia, porque começa a emergir daí, de fato, o que vai surgir nessa conversa nossa. Então, nós falávamos de culpa hoje, tá, gente? Nós vamos falar de culpa
por um motivo muito importante, que acho que é o motivo que traz a gente aqui todo domingo, ou faz com que a gente busque as nossas terapias, processos de autoconhecimento, porque a gente quer se sentir bem, né? Na verdade, a gente sabe que tem algo lá que não tá legal, que parece que tá desencontrado dentro de nós, e a gente quer se sentir bem, a gente quer resolver, por assim dizer. Faz sentido o que eu tô falando? A gente tá aqui porque a gente quer... Como é que eu me livro da culpa, ou me livro do medo, ou me livro, né? E a minha proposta com vocês, para quem está chegando agora e para quem já está aqui comigo, sabe que não é novidade, a minha proposta é sempre do abraço. Não é a gente se livrar daquilo, é o que a gente faz com aquilo, né? Porque a culpa, o ciúme, o medo, sentimentos, vício em sentimentos deletérios, todas essas coisas fazem parte da experiência humana, né? E nós somos aqui na minha perspectiva de vida, nós somos o grande espírito encarnado como seres humanos, para viver experiências humanas, né? Eu imagino que o grande espírito, Deus, a deusa, né? E aqui, de novo, quando eu falo essa palavra com D, não é o Deus mítico, né? Das grandes religiões míticas. Estou falando a grande força criadora da vida. Eu imagino que quanta fantástica criação, se ele quisesse que a gente não sentisse culpa ou medo, né? Ou ela quisesse, a deusa, né? Eu imagino que é uma força a gênero, né? Não sentiria, não existiria aqui. Então, a parte do primeiro princípio que eu queria convidar vocês hoje é: se existe, tem uma função de ser, tá? Se existe culpa no mundo, tem uma função de ser. A culpa tem um motivo. Ela tem uma função na vida. Tudo que existe tem uma função de ser. Até barata. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, mas é verdade. É verdade dentro dessa minha cosmologia. Tudo que há por um motivo. E a gente quer se sentir bem. E se nós soubéssemos o quão é fácil nos sentirmos bem, a gente tá bem com o que é, a gente não faria tanto esforço para fazer isso. Mas a gente ainda não sabe, esse é o nosso processo evolutivo, é de onde eu percebo evolução, eu trabalho com espiritualidade evolutiva, e é onde a gente está. A gente ainda sente que tem que lutar para se sentir bem. E é isso que a meditação não dual e esse novo paradigma, esse novo jeito de olhar para a realidade, é novo, nem é tão novo assim, ele só está mais acessível, né? É capaz de nos ajudar a nos sentirmos, a estarmos bem, acho que esse é o verbo, a estarmos bem mesmo quando a gente não está se sentindo bem. E eu queria fazer essa distinção agora, porque essa é a matriz que eu vou usar para a gente poder trabalhar com o sentimento da culpa, tá bom? Então, assim, primeiro corolário da meditação não dual e do Advaita Vedanta e da não dualidade. Você não precisa se sentir bem o tempo todo para você estar bem. Nossa, que choque. Como é que é? Vou repetir. Você não precisa se sentir bem para você estar bem. Você pode estar bem até quando você não está se sentindo bem. Porque sentimentos negativos ou que a gente não gosta são parte da vida, né? É como a gente pensar numa onda. Pensa numa onda. A gente quer estar o tempo todo na crista da onda. Eu quero me sentir bem o tempo todo, né? Mas a crista só existe porque tem esse vácuo, né? Esse vão, esse vale, percebe? Não existe crista sem vale, é isso que não dualidade quer dizer. Para a vida se manifestar, ela se manifesta nos opostos. Eu preciso do pico para eu poder ter o vale. Eu preciso do vale para que o pico exista. A gente aprendeu, até agora, no nosso momento, né, na nossa evolução, que a gente só quer o pico. A gente não quer o vale. Isso é impossível. Isso, a gente se cobra e se sentir bem o tempo todo. Isso faz a gente se sentir muito mal. É impossível. Então, aonde é que está a possibilidade da gente se sentir bem de verdade? É quando a gente relaxa na realidade como ela é. Sentimentos de culpa, de raiva, de medo, de ansiedade existem, assim como de sabedoria, de felicidade, de plenitude, de gozo, estão todos lá. E a gente curte a jornada, não só a crista, porque a gente tende a achar que quando eu estou no vale tem algo muito errado aí. E a única coisa que não é que está errada, mas que eu acho que de fato a gente pode mudar,
é aceitar e abraçar o vale como parte da existência. E é isso que é sempre essa minha linha, tá bom? Então, se alguém tá aqui achando que no final dessa live vocês vão se livrar do sentimento de culpa, não perca seu tempo. Não é isso. Mas se vocês estão achando que existe um jeito de trabalhar com a culpa e abraçá-la e entender o papel dela na sua vida e, portanto, ressignificar a sua relação com a culpa, você segura aí na cadeira porque é para lá que a gente está indo. Tudo bem? Enquanto nós vamos falando de culpa, eu queria que vocês, por favor, me contassem culpa de quê? Porque eu vou usar exemplos aqui, como vocês sabem, eu sempre uso exemplos, né? E eu queria poder endereçar exemplos que são muito reais para vocês. Culpa do quê? De que culpa que a gente sofre? Quem quer me contar aí, rapidinho, culpa de quê? Vocês estão aqui para lidar com uma culpa. Qual é a culpa que vocês querem lidar? Lembrando que a gente está num abraço de vulnerabilidade, né? Quem se coloca está se colocando com transparência, com nudez, né? E nada é mais lindo que a nudez. Então, o abraço do grupo para receber essa vulnerabilidade dos membros aí da nossa live que querem participar. Paty colocou culpa de descansar. Ai, Paty, essa é boa. Essa é uma boa. Culpa de que mais, gente? Eu vou trabalhar com os exemplos de vocês. Culpa de que mais que tem aí? Só culpa de descansar? Eu vou falar de uma minha. Eu me sinto aliás, uma bem que aparece muito claramente, né? Quando a gente tem essa... quando a gente está com um filho, principalmente adolescente, muitas vezes, porque eles fazem isso muito claro lá, né? Culpa de não ter sido a melhor mãe que eu podia ser para minha filha. Aqui, culpa de não ter estado mais presente com os meus filhos na adolescência. Isso, culpa de não ter tomado o caminho profissional certo e hoje fazer o que não gosto há 20 anos. Josene fala que acha que mãe se sente culpada de tudo. É verdade, Jo. Culpa de magoar as pessoas, culpa de trabalhar muito. Ô, gente, obrigada. Adoro quando vocês participam, porque, né, é um diálogo, é uma live. Eu tô aqui sozinha, mas é diálogo. De não estar mais com a minha filha. Muito bom. Obrigadão. Ótimo. Acho que a gente já tem um pouco de conteúdo para trabalhar aqui. Quem viu o meu stories ontem, né, me ouviu dizer que a culpa é a raiva para dentro. Quando a gente começa a trabalhar com as emoções humanas, né, a culpa e a raiva, elas são diametralmente opostas. Elas se encontram no oposto. Então, a culpa é a raiva introjetada, né? E eu queria, antes, dizer para vocês uma coisa aqui, que eu já estou me colocando adiante de mim mesma. Tem tanta coisa legal para falar, pode falar tanta coisa que eu às vezes me perco. Mas vamos lá. Eu vou abordar a culpa de 3 maneiras, tá, gente? Porque eu acho que isso organiza o nosso conhecimento, organiza um pouco, porque isso tudo que nós estamos vivendo aqui, a gente fala que, principalmente quando se fala de não dualidade, que é a transcendência dos opostos, né, a transcendência do positivo e do negativo, mas que inclui, não é uma transcendência que eu vou lá e aí nada existe, inclui a polaridade, inclui as polaridades, inclui essa vida humana, inclui o sentimento de culpa, de medo, é a transcendência da nossa humanidade. A frase assim, ó, uma frase que eu acho que vi que traduz isso muito bem, não fui eu que criei, mas é viver humanamente a nossa divindade e divinamente a nossa humanidade, tá bom? Então, isso, quando a gente fala de não dualidade, é isso. Aqui está dizendo também, culpa de ser responsável pelo término de quase todos os meus relacionamentos e por isso estar sozinha hoje. Boa, Ana Maria, nossa, relacionamento é uma coisa, né? Tá uma live só dele. Uma não. Verdade, é isso? Ótima. Tá, gente? Então, por que eu quero dividir isso em três perspectivas para vocês? Porque quando eu falo de não dualidade, eu estou falando que tudo é certo como é, né? Vocês já devem ter me ouvido falar isso em meditação, e isso é verdade aqui. Lindo, né, Lucas? Viver divinamente a nossa humanidade e humanamente a nossa divindade. É maravilhosa essa frase. E é isso, meu trabalho é esse. Basicamente, tá sintetizado aí o que eu faço. O que eu procuro fazer, né, com a minha vida e convidar vocês a fazerem também.
Se tudo é certo como é, não tem o que a gente está fazendo aqui, certo? Vamos pensar assim, filosoficamente falando. Se tudo é certo como é, não tem o que a gente está aqui gastando energia, porque está tudo certo, não tem que fazer nada. De qualquer maneira, a nossa experiência de que algo está errado. E a não dualidade é o abraço da complexidade. Tudo isso é muito complexo, né? A vida é complexa, é isso que o momento evolutivo está pedindo para a gente. A vida é complexa, né? Porque a gente tem lá a primeira simplicidade, eu tenho um vídeo que fala disso, da primeira simplicidade, onde é a simplicidade do caboclo, né? Ele está ali fundido com a experiência dele, não tem muito nada fora daquilo. Aí a gente tem a complexidade, que é onde todos nós estamos, onde você já não sabe o que é certo, o que é errado, tudo tem tons de cinza, não tem branco, não tem preto, não sabe o que é o que não é. E aí a gente tem a segunda simplicidade, que é a segunda simplicidade do sábio, né? O sábio é a pessoa que já entendeu que tudo é certo como é, então ele também tá em paz. Então, tanto a primeira simplicidade quanto a segunda simplicidade, a gente está em paz. O caboclo, porque não tem... O universo dele é menor, né? Então ele é controlado e ele está fundido com a experiência dele. O sábio, porque o universo, ele já abraçou o universo inteiro, então ele está fundido com a experiência dele. E aí temos nós aqui, réis mortais, no meio desse rendezvous todo, né? Com a complexidade das coisas. Então, por isso, eu quero abordar a questão da culpa sobre 3 aspectos para ajudar a gente a trabalhar essa complexidade. Tudo bem? Eu sei que eu estou falando muito, mas eu sempre falo muito. E a live vai ficar aí disponível para vocês voltarem, tá bom? Porque era isso que queria ser dito. Hoje de manhã emergiu aí um pouquinho antes de eu falar com vocês, então é para lá que eu estou indo. Então segura aí e vamos embora. Gente, o primeiro aspecto que a gente pode trabalhar com culpa é o aspecto terapêutico, psicológico, né? Para isso a gente faz terapia, a gente vai lá, vai fazer terapia, conversa com o terapeuta. Eu fiz anos de terapia, né? Eu sou terapeuta. E a gente está lá trabalhando as nossas questões de culpa. Então a culpa é a raiva para dentro. A gente está lá... Qual é a dificuldade disso? É quando a gente está... A culpa nos imobiliza, né? Ela faz com que a gente se sinta... Vê comigo se é isso que vocês sentem, tá bom? Eu tô assumindo aqui porque me parece que quando a gente estuda em culpa e ouve pessoas falarem de culpa e sente culpa, é tudo a mesma coisa. A gente se sente, primeiro... não merecedor das coisas, porque a gente foi feio, bobo e cara de mamão. Olha que feiura que a gente fez lá, né? Então alguém falou aí, tenho culpa de ter terminado todos os meus relacionamentos, estou sozinha. Bom, vem uma conversinha assim, uma vozinha no fundo, claro que você tá sozinha. Você deu cabo de todas as suas relações, você quer o quê? Ficar até com alguém? É bem feito, é o preço, né? Ou quando a gente tem culpa de não estar com os filhos, aí os filhos... tem um piti e a gente fala, putz, tá aqui, porque de fato a criança manifesta a dor dela através do comportamento, né? A criança não tem essa elaboração mental e verbal que a gente tem, e aí a gente se sente culpado. Daí, muitas vezes, isso estou falando por mim, aí eu me sentia culpada porque não era a mãe que eu achava que eu tinha que ser para minha filha, e daí na hora que ela fazia coisas que eu tinha que intervir, eu não intervia com a mesma lucidez, porque eu estava aqui com uma nuvem de culpa, e eu não conseguia, então, encaminhá-la da maneira que a situação pedia. Não conseguia ter responsabilidade. Responsabilidade aqui é a habilidade de resposta adequada, né? Aí eu reagia, daí ela reagia, aí aquilo não tinha o resultado que a gente esperava, o que acontecia? Mais culpa, né? Aí eu ficava com raiva, porque eu achava que eu era uma mãe melhor, que eu sei melhor, que eu estudei tanto, e que ela merecia melhor, e eu não dei o melhor, e culpa. Aí, essa raiva introjetada, tá? Então, primeira coisa, a gente se sente não merecedor, porque a gente começa a desconfiar da nossa capacidade, se a gente é de verdade uma boa pessoa. No final do dia, tá aquilo lá, né? Se a gente sente culpa porque terminou os relacionamentos, a gente começa a se questionar se a gente de fato é uma mulher ou um homem, né, que... Puxa, será que eu realmente mereço ter alguém? Né? Será que eu sou legal como eu acho que eu sou? Será que eu... Né? Porque passa a régua no final do dia, não tem, né? Ou a gente sente culpa por descansar, por exemplo, né? Como a Paty trouxe aí. Eu tenho culpa por descansar, que é muito comum, né? Então a gente fica lá, um bom cidadão, né? Alguém, uma mulher produtiva, uma mulher, né? Para as mulheres, então, isso é mais... Então a gente tem medo de novas tentativas, o Nelson está falando. É verdade, a gente tem medo de tentar.
Aí a gente vai descansar, trabalhou que nem louco para tentar provar, né, alguma coisa, porque a gente está sempre tentando provar alguma coisa. Trabalhou que nem louco, aí vai descansar, daí fala, puxa, mas você podia estar fazendo tanto de coisa, né? Um mundo tão informacional como a gente tem, né, gente? Olha só, as informações duram 24 horas hoje. Em 24 horas elas são obsoletas. E daí vem uma vozona aqui do Big Brother falando, querido, se você não tiver bastante informação, o mundo é de quem tem informação. Se você não tiver, você está perdido. A gente não relaxa, né? Daí a gente consegue achar o espaço para relaxar, mas daí a culpa senta lá e fala, não, você não pode relaxar, olha só. E daí a gente fica com raiva, porque nem a gente encontrou o espaço, pagou o preço e não conseguiu relaxar, né? Então, a culpa da maternidade, a gente já falou aqui, culpa de magoar as pessoas. Estou lá numa discussão com alguém, vomitei um tararaco lá de coisa que não era aquilo que eu queria falar, ou magoei, ou a pessoa se sentiu mal também porque eu falei, né? Então, é sempre a ideia de que eu tenho controle sobre a experiência do outro, né? Então, se eu tô lá numa discussão, eu falo alguma coisa e a pessoa se magoou, a culpa é minha. Porque é o que a gente faz, a gente também pensa isso, né? Puxa, você me magoou. A culpa é sua, você falou aquilo, eu fiquei magoado. Porque a gente não aprendeu ainda, a gente está aprendendo, tá, gente? É isso que estão fazendo aqui, vamos honrar esse espaço, a ser dono do nosso sentimento, né? A gente não aprendeu a fazer isso. Então, entre o outro falar e eu sentir, tem um hiato aí, ó. Tem um hiato que a gente não aprendeu. Não quer dizer que o outro tem o direito de falar qualquer coisa. Bom, na verdade ele tem. A gente pode gostar ou pode não gostar. Mas gostar ou não gostar é nosso. Porque quando o outro fala e a gente recebe, né? O outro deu um presente bem feio e o outro pegou e abriu, a gente briga com o outro, você me deu um presente feio, mas você podia não ter aberto, você podia não ter ficado com ele. Então, a culpa de magoar o outro, na verdade, esconde, né, e isso é uma das coisas, a ideia de que a gente tem controle sobre a vida do outro. E a gente tem essa ideia porque o outro faz a gente se sentir assim, porque a gente faz a mesma coisa. Porque ter controle sobre a nossa própria vida é muito difícil. Então, a hora que acontece, a gente vai, cadê o culpado? Por que eu tô me sentindo assim? Porque eu não gosto disso, né? Eu não tô me sentindo, quer dizer, eu não gosto do que eu tô sentindo. Logo, eu não provoquei isso em mim. Se não fui eu, foi alguém, né? Esse aqui, ó, de maneira muito rasa para vocês, é a sombra junguiana, né? Não tá em mim, logo só pode estar em você. É o que tem a ver com a solidão que a gente falou a semana passada. Né? A gente se derruba, a gente não honra aquilo que é importante para nós, porque a gente tem medo de ficar sozinho. Daí, o outro usa um espaço que a gente deu, permitiu inconscientemente. Aí, como não sou eu que quero ficar sozinha, a solidão não pode estar em mim, então é o outro que me deixa sozinho, né? Então a gente está o tempo todo projetando no outro os nossos sentimentos, né? Alguém falou aqui da culpa de não ter decidido o trabalho que tinha a ver comigo. Muito bom. Culpa de não decidir o trabalho que tinha a ver comigo, eu vou então agora entrar nessa perspectiva segunda da culpa, tá? Então a primeira perspectiva da culpa é, a gente está culpado e está misturado com essa culpa. Ela determina o nosso presente. A culpa do passado, quando eu não fiquei com os meus filhos adolescentes, quando eu não dei atenção para os meus filhos, quando eu não escolhi o trabalho que eu queria, quando eu terminei com as minhas relações, eu estou sozinho hoje, quando eu descansei e não consegui descansar. A culpa do passado determina o nosso presente. E o presente é sempre agora. Então, daqui a pouco, ó, que é o futuro, já vai ser presente. Quer ver? Pronto. É presente de novo. Se a culpa estiver aí, ela está determinando o seu presente e chances são de que ela continue determinando o seu futuro, porque a hora que o futuro vira presente, o mesmo padrão está lá. Tá? Tudo bem? Faz sentido até aqui, gente? Quem está me acompanhando aí, quem não entrou agora, vai ter que ver o resto da live depois, mas quem está me acompanhando aí, faz sentido o que eu estou falando? O grande problema da culpa é que ela determina o nosso presente. E que é o mesmo que determinar o nosso futuro se a gente não sair desse ciclo. Certo? Determina o nosso futuro, porque cada vez que o futuro vira presente, eu estou com o mesmo padrão ali. Medo Obrigada.
medo de tentar novas coisas, medo de me relacionar, medo de sair desse emprego que já não é mais o meu faz 20 anos. E eu descobri, e eu tô aqui. Medo de agora, porque eu não fui uma boa mãe, então medo de viver a possibilidade de maternidade que eu tenho agora, disponível já para mim. Então vocês percebem que o problema da culpa não é a culpa em si. O problema é que, como a gente se relaciona com ela, ela rouba o nosso presente e ela rouba o nosso futuro. E aí é isso que nós estamos fazendo aqui, certo? A gente está tentando ver aqui como é que a gente não deixa isso acontecer. E dá, tá bom, gente? Boa notícia, dá. Notícia que nem é tão boa, eu também acho ela boa. A culpa tem uma função. Qual é a função da culpa? Ela é um vetor moral. Ela é um direcionador moral, né? Tanto é que os psicopatas não sentem culpa. Então, se você não sente culpa de nada, ou você é um ser muito iluminado, ou você é um psicopata. Então, se você sente culpa, abraça a culpa aí, porque ela é um sentimento humano e ela é um sentimento humano dos humanos que têm um senso de ética. Ok? Culpa e medo estão juntos? Sim. Na verdade, Sônia, eu falo em outras lives sobre medo, dá pra gente falar o resto da vida sobre medo. Na raiz de tudo isso tem medo. Tá? O medo é o denominador comum de todos os sentimentos que a gente sente negativos. Um reflexo da culpa, ou a culpa é o reflexo do medo, Rica. Tá? Então, dá pra gente amarrar a culpa e medo muito facilmente, né? Porque a culpa vem, o medo de errar de novo, o medo de cometer o mesmo, cometer o mesmo erro, vamos dizer assim, que é o que a gente vai entrar agora. Será que é errado? Então, primeira coisa, vamos abraçar a culpa. A culpa está aqui porque ela tem uma função moral, ela tem uma função evolutiva. Sentir culpa não tem problema. O problema é quando a gente não consegue sair da prisão que a culpa nos coloca, né? E é isso que... Então, a culpa, ela é parte da evolução. Significa o quê? Eu tomei um curso de ação, aí o resultado não foi o que eu queria, e daí eu olho e falo, putz grila, eu provoquei isso aqui, ruim pra caramba, né? Não quero mais provocar isso. Porque o sentimento que me dá, que a gente chama de culpa, não é um sentimento legal. Não é uma coisa que eu quero sentir. Ok? Isso, o problema é limitar a nossa realidade em função da culpa, ou do medo, ou aí pode qualquer coisa, ou da felicidade, né, ou do prazer. Cada vez que a gente limita a nossa realidade, a gente se põe numa caixa de fósforo. E isso dói. Isso dói porque nós somos seres expansivos, nosso espírito é gigantesco. Ele é infinito, a nossa natureza é infinita. Então, cada vez que a gente se reclusa em algum lugar, isso vai doer muito, tá bom? Então, primeira perspectiva que eu quero oferecer para vocês sobre culpa ela tem uma função evolutiva. Ela faz com que você pare, reflita e fale, putz, isso aqui não era o que eu queria, né? Então, a segunda perspectiva que eu quero dar para vocês sobre culpa, tá, gente? E nessa primeira perspectiva, ela pode ter um tamanho gigantesco para você, certo? Isso, tudo que nos limita impede a nossa evolução. Ela tem um tamanho gigantesco. Se ela tem um tamanho gigantesco para você, a minha orientação é importante buscar uma terapia, tá? Pode ser que vocês nessa live aqui descubram coisas que, putz, legal, já consegui entender. Pode ser que não, que isso seja algo tão opressor na nossa história, isso é tão traumático pra gente que a gente precise de uma terapia. E tá tudo certo, tá? Tudo que a terapia, a função dela é trazer o que tá na inconsciência para a consciência, né? Ótimo. Primeira perspectiva, então. Se você está misturado com a sua culpa, se você não consegue responder essa pergunta, quem é você sem a sua culpa? Porque, como qualquer outro sentimento, ela nos limita, né? Ela nos define e a gente precisa a gente tem a necessidade, o ego precisa ser definido. Ele não gosta de eu não sei. Então, inclusive a culpa nos define, né? Nossos sentimentos de raiva, nos nossos vícios, tudo aquilo que a gente já vem explorando nas outras lives, tudo isso são limites do construto, da construção de ego, que é uma construção, ela não é a realidade. Ela é uma construção que existe na realidade, mas ela não nos define, tá bom? Então, se você está muito misturado com a sua culpa,
a ponto de você não conseguir, e se essa live não conseguir trazer o suficientemente de liberdade para você, meu convite, você pode tentar uma terapia, pode te ajudar, tá bom? A você. Segunda perspectiva da culpa. Se você estiver pronto para fazer yoga com ela, né? Yoga, gente, não é que você vai sentar a culpa no tapetinho e você vai lá fazer os asanas. Não é disso que eu tô falando. Yoga, a palavra yoga vem de união, né? Vem de jugo. Quando você está pronto para se unir à sua culpa, que é diferente de estar fundido com a sua culpa. Fundido com a culpa é o primeiro estágio que eu falei para vocês, tá? Então você está fundido, você já não sabe, não tem diferença entre você e sua culpa. Você não consegue nem olhar para ela, porque você nem sabe onde que tá. Quando a gente está individuado, né? Quando a gente consegue se deslocar, parar e olhar para a culpa e falar, olha lá, que coisa que é isso? Com aquela curiosidade, né? Que eu já falei em outras lives aqui, de você poder olhar e olhar com curiosidade para aquilo e falar, o que essa culpa está dizendo? De onde é que está vindo isso? Que coisa interessante, eu estou sentindo isso agora. Cada vez que acontece essa interação com a minha filha, eu sinto culpa. Cada vez que eu estou no meu trabalho acontece Y, eu sinto culpa de estar fazendo isso, não estar fazendo outra coisa. Cada vez que eu estou numa relação e eu estou ali, né, para curtir a relação, eu dou um tiro no pé e aí eu sinto culpa por isso. Puxa vida, vamos olhar para essa culpa. O que isso está querendo me dizer? Qual é a função dessa culpa na minha vida? Porque vocês lembram, meus amores, o universo inteiro está tentando despertar através de você e de mim. Tudo o que acontece está a serviço da nossa evolução e do nosso despertar. Tudo. Então, o que essa culpa está te dizendo? Então, a gente consegue fazer yoga. Fazer yoga é assim, ó. Você se diferencia da culpa, você consegue olhar para ela e falar, culpa, senta aqui. Vamos tomar um café, nós duas. Conta aí, o que você está querendo me dizer cada vez que isso acontece? Entendeu? Isso é fazer yoga. Porque aí você está diferenciado e daí você integra. Essa culpa é uma voz, ela vai dizer uma coisa para você. E essa é a segunda possibilidade, né? Vai depender de onde cada um de vocês estão, vocês que vão ter que experimentar isso. E a terceira possibilidade de se relacionar com a culpa é a possibilidade da não dualidade, que é você olhar para a culpa como uma emergência, né? Emergência que eu estou falando não é... A gente usa a palavra emergência bastante, viu, gente? Não é uma urgência, não tem que ser feito rápido. É algo que emerge, que é daí que vem a palavra, né? Tava tudo lá plácido, de repente algo emergiu. É como você olhar com uma emergência da sua experiência, né? Então, o testemunha lá, a pessoa está lá em meditação, né? No estado de testemunha. Quando você pratica isso bastante, meditação, você começa a testemunhar a sua vida fora da meditação, porque você consegue criar um espaço, esse hiato, né? Entre você e o que está acontecendo. E isso é um paradoxo, porque, na verdade, quando você cria esse hiato, você consegue viver, você é um com a realidade, porque você para de brigar com ela. Mas esse paradoxo pra gente discutir num outro dia, senão ficar muito aqui pro nosso balde hoje. Esse paradoxo pode discutir num curso de meditação, não dual, que daí eu tenho tempo de explicar para vocês como é que isso se dá, né? Quer dizer, explicar o explicável e aceitar o inexplicável. A gente pratica isso junto, mas não é para hoje. Mas basicamente a outra possibilidade de você se relacionar com a culpa ela emerge, você não é ela, porque você está vendo, né? Porque pensa aqui comigo, quando você sente culpa, você estava lá sentindo culpa. Mas você lembra como é que é não sentir culpa. Por isso que você sabe que algo emergiu e você sentiu diferente, que é aquela mesma sensação que a gente chama de culpa. E daí ela passa por qualquer motivo, né? Ou porque não está ali na sua consciência naquele momento, ou porque você endereçou o motivo da culpa. E você continua lá, percebe? Você está lá o tempo todo, né? Antes da culpa, antes do trauma que gerou a culpa, durante a culpa, depois da culpa. Então, meditar na não-dualidade é se estabelecer neste ser que está lá e não é tocado por nada disso. E a hora que a culpa emerge, ela passa como qualquer coisa, como uma respiração. Né? Inspira, expira, passa, próximo, expira, passa. E assim, a culpa é uma emergência da experiência humana de estar vivo.
Parece, quando eu falo assim, que é como se a gente vivesse no outono, né? Como detachado da vida. Mas isso é mágico, tá, gente? Agora isso aqui é mágico mesmo. Para mim é a definição de mágica. Quando você consegue criar esse espaço em meditação, né? Você cola com a vida. Você para de viver uma descrição da realidade. Porque percebe, a gente não vive a realidade, a gente vive uma descrição da realidade. Porque atrás da culpa tem uma história. Que não necessariamente é certo, foi a história que você aprendeu a contar, né? Quem disse que aquilo não era para ser como foi? Quem disse que a mãe falha que eu fui para minha filha não era exatamente a mãe que ela precisava naquele momento? Quem sou eu para dizer que na hora que eu terminei aquelas relações, né, que eu queria, não queria, aquilo não era o que tinha que acontecer naquele momento? Não é verdade? Será que é para eu ficar sozinho? Será que eu não acredito em relações no fundo do meu coração e fico tentando, e é isso que cada fim de relação me mostra, que no fundo você não acredita que é possível duas pessoas serem felizes. Então, né, porque a relação é para a gente celebrar a vida, para crescer junto. Não é para ser um campo de batalha, né? Para isso tem um mundo aqui. Ninguém precisa, não é? Então, será que esse fim de relação não estava tentando proteger você de algo que você nem tomou consciência ainda e que é tão fulcral na sua existência? Quer dizer, a sua descrença na possibilidade de duas pessoas serem felizes juntas é tão imensamente grande e está tão lá no fundo da sua inconsciência que você não sabia e daí você põe fim nas relações porque você de fato está talvez se protegendo de algo muito mais dolorido? Quem diz que não era para ser? Quem disse que não era para estar naquele emprego há 20 anos? Talvez não seja para estar a partir de hoje. Eu não sei. Mas quem disse que você estava no lugar errado? Porque, gente, vamos entender, a nossa descrição de culpa é só uma descrição das coisas. Tem que parar de brigar com tudo e com todos. Exatamente, Sônia. A gente passa a vida brigando com as nossas decisões, com o que foi, com o que era. Não é que você acordou de manhã, né, e falou assim, bom, hoje de manhã eu vou escolher um emprego que não tem nada a ver comigo e vou ficar lá 20 anos sofrendo nele. Foi isso que aconteceu? Não foi. Não é que eu acordei de manhã com aquela coisinha fofésima que é minha filha, que é a coisa mais linda do mundo, que me tira do sério, mas que é o ser humano mais extraordinário do mundo. Não é? E aí eu não fui a mãe perfeita que ela merecia, porque eu acordei de manhã e falei assim, não vou ser. Hoje eu sei exatamente o que é para fazer, eu vou fazer o contrário. Só porque eu tô do contra. Não é isso. Não é que você começa uma relação e tá apostando que ela vai dar certo, daí você põe um fim nela porque você tá, na verdade, morrendo de medo dela dar certo. O problema não é ela dar errado. Dar errado você já conhece como é que é. Você já sabe quem você é na relação sozinho. O que você não sabe é como é que é dois juntos. Né? E a gente não gosta de não saber, então a gente vai lá e fala, bom, está começando a entrar no território que eu desconheço, deixa eu pôr um fim e voltar para o território que eu conheço, que é esse, onde eu estou sozinha e ninguém pode me machucar. Né? Porque é um discurso que vai atrás, certo? Então não é que você estava lá, isso tudo está na sua consciência e você fala, puxa, deixa aqui começar uma relação só para terminar ela daqui a pouco. Porque daí vai ter uma live lá com a Simone e eu vou colocar lá, porque eu sinto culpa. Ninguém faz isso, gente. Presta atenção, quando a gente tomou a decisão que a gente tomou naquele momento, aquilo era verdade para nós, e era verdade por um motivo, que se o universo quisesse que fosse diferente, ele ia mostrar outra verdade. O sogro que eu tenho, que eu não conheci, falava uma coisa que é muito legal. O Greg fala, Simone, meu pai falava assim, ele falava, bom, quando ele vê que alguma coisa acabou, né, danou, deu tudo errado do que ele tinha imaginado, ele fala, quando eu tomei a decisão, parecia a coisa certa a fazer. Ponto. Ponto. Você tomou a decisão porque naquele momento era o que você tinha para fazer. Você não tinha outra coisa. Ou você acha o quê? Que Deus tá escasso? Que ele não vai conseguir mostrar para você que, puxa, toma outra decisão lá? Ou que ele não gosta de você, ele esqueceu, né? O que vai atrás? Deus esqueceu de mim. Ele é onipotente, onipresente, mas não é bem oni, assim, porque, tipo, na minha presença ele não tá, esqueceu que eu tava aqui, então ele não mostrou para mim o que eu tinha que ver. Gente, vamos pensar. Você fez o que era possível na hora que te foi pedido. Ponto. E é assim o tempo todo, porque até quando a gente acha que sabe das coisas, e se vocês continuarem me acompanhando aqui, se ninguém bater aí na minha cara no telefone,
Se vocês continuarem me acompanhando, vocês vão ver que vocês não tiveram escolha. A escolha é uma coisa muito interessante. Livre-arbítrio é um negócio muito interessante. É muito mais complexo do que a gente falar, eu sou livre. Vamos ver. Vamos arranhar isso aí, ver o quanto é que você é livre, ou eu sou livre. Não é? Então, assim, a gente toma decisões baseadas em tantas coisas que a gente desconhece, condicionado a tantas coisas, e muitas delas são básicas. Se eu quiser almoçar em Paris hoje, não vai dar, tá? Eu não consigo sair de Araçoiaba da Serra e almoçar em Paris hoje. Isso é uma limitação física. Como que eu sou livre? E se a gente começar a olhar para tudo isso, nós vamos começar a ver quantas das nossas decisões foram tomadas com base no medo. Uma live só sobre o quê? Sobre livre-arbítrio? Vocês estão lendo minha mente, tô ficando com medo de vocês, hein? Né? Tô pensando nisso, uma live sobre livre-arbítrio. Por isso, quando a gente fala tudo é certo como é, isso não é um carinho no seu coração quando ele tá lá sangrando e fala, se resigne. Isso é um dado de realidade. Tudo é certo como é, porque não podia ter sido de outro jeito, gente. E sobre isso é perdão. Perdão é você entrar em termos com a realidade, em termos significa resolver isso de uma vez por todas e parar de ficar carregando esse saco de batata podre, de que as coisas não podiam ser diferentes do que elas foram. Ponto. Tá bom? É simples assim. Então, a única coisa que a culpa pode nos ajudar é a gente falar, puxa, eu tomei um curso de ação com base no que eu tinha naquele momento. Era o que pude fazer. Não deu o resultado que eu queria. É um experimento. Puxa, então tá. Agora que eu tenho esses outros dados de informação, o que eu posso fazer diferente para eu não ficar vivendo a mesma coisa? Acabou. A culpa, a função dela é essa, esgotou. Acabou. Pronto. Não precisa mais que isso. Né? Então, 3 perspectivas sobre a culpa. Se você está muito macerado com ela, e elas não se excluem, tá, gente? Elas podem ser as 3 ao mesmo... Aliás, elas são as 3 ao mesmo tempo. Você só não está vendo. Procura uma terapia, algo que vá, um foco, né? Alguma coisa que vai te focar para você conseguir. Se você já consegue fazer yoga, né? Olhar e falar, que é isso que a meditação não dual nos proporciona. A gente consegue fazer yoga com as coisas. Você se diferencia delas, cria um espaço para olhar para aquilo e falar, nossa, olha só, eu fiz isso, olha que interessante. Você conversa, tem um diálogo com aquilo. Ou quando você já tem uma densidade espiritual suficiente, né? Ou seja, a sua prática de testemunha já é tal que você consegue estar praticando até fora da meditação. Isso a gente só consegue com a prática, né? Quer dizer, só não, mas são raros os casos onde isso não acontece com prática. Então, eu vou falar aqui para a maioria. Com a prática, a culpa, você não gruda nela. Ela vem, ela passa, e aí pronto. Você não fica grudado. Você não fica definindo o seu presente a partir daquela experiência do passado. Ok? Então, se a pessoa não atua após ver algo que magoa, mas não fala, bom, então, mas não atuou por quê? Por que a verdade não está cabendo? Porque a gente tem medo. Por que não cabe a verdade? Não? Porque a gente fala, mentiu para mim, mas mentiu para mim. Você está implicado no processo, não adianta jogar isso na costa do outro, só ele. Ele mentiu, mas por que será que ele mentiu? Você deu espaço para ele falar a verdade? Será que se a pessoa falasse a verdade, você ia ter a compreensão de aceitar que é ali que a pessoa está, mesmo que você não goste disso? Gente, a verdade ela não entra onde não tem espaço. E onde não tem espaço, normalmente é na relação. Não é culpa do outro. Se a gente é vítima de uma traição qualquer, profissional, afetiva, de amizade, a primeira pergunta, pode ir lá ficar magoado, a gente fica mesmo, faz parte. Foi lá, fica magoado, chorou bastante? Pronto. Por que é que não coube a verdade aqui? Aonde é que eu não consegui aportar espaço, compreensão, compaixão, aceitação para a verdade? Né? Então, é o caráter do outro, Maria, mas a gente só pode responder pela gente. O outro vai cuidar do que ele tiver que cuidar. Mas se está acontecendo conosco, tem algo lá para nós. Né? O universo não gasta energia à toa, ele é inteligente, ele é brilhante. Ele é o universo mais ecológico que tem.
Ele não gasta energia à toa. O que nos acontece? Acontece para nós. Nós estamos implicados no processo. A gente tem aí duas escolhas. Ou a gente fica culpando o outro e continua vitimado, que se o outro não for melhor, a minha vida vai continuar pior. Boa sorte. Ou você fala, peraí, o que eu tenho para aportar nessa experiência aqui? Tudo bem? Isso, amores. Sobre perdão, que a gente vai meditar agora. Nós vamos falar sobre perdão terça-feira. Eu tenho uma live com a Patrícia, aqui no mesmo canal do Insta, do Saber Evolutivo. Terça-feira que vem, agora, na próxima, às 7 da noite, a gente vai falar de perdão. É a jornada do perdão pelos chakras. A Patrícia é uma especialista nos chakras. Eu já estudei isso um bocado também, então a gente vai fazer uma troca super bacana e nós vamos falar de perdão. Minha live vai ter umas 15 horas. Não me provoquem, Ricardo. Me provoque, que eu já fiquei 15 horas falando. Isso, autoconhecimento não tem fim. Não é que a gente vai chegar naquele lugar no paraíso, pronto, agora já me autoconheci. Não tem fim. Se você estiver encarnado nesse mundo, é a jornada. É muito melhor a gente se relaxar na jornada, aceitar a jornada com os picos e os vales dela e agradecer, porque a gente tá vivo. Não, beleza, tá vivo? Imagina, não tem nada disso para viver, que sem graça, né? Ô, Neia, bem-vinda, primeira vez aqui. Que delícia. A Paty é super especialista em chakra. Então, não percam. A gente vai falar do perdão, a gente vai falar do chakra com qual ele está relacionado e a jornada pro eu, pro grande eu, do qual o perdão faz parte, tá bom? Então, próxima live daqui 3 dias. Terça às 7 a gente se vê. Até lá, eu fico aqui conversando com vocês, vou ter que ter uma live de 15 horas mesmo. Até lá vamos relaxar e meditar um pouquinho pra gente praticar, aceitar as coisas como elas são. Vamos fazer yoga com o momento presente, o que quer que ele esteja trazendo, tá bom? Respira grande. Eu tô apaixonada. Se alguém nota a minha paixão, gente, eu sou apaixonada com tudo isso. Mas vamos lá, é um presente poder estar aqui com vocês. Ok, então vamos sentando, cabeça em cima do pescoço. Inspira grande, solta. Solta que a gente mexeu com muita coisa no campo. Relaxe. Confie que tudo que você precisa, do que eu falei, do que emergiu durante o seu processo, tudo vai estar disponível para você na hora que você precisar. O universo não erra. O grande espírito arquiteto dessa magnificência, desse milagre, dessa diversidade, não erra. E você é uma expressão dele. Não tem erro, tem experimento. Tá tudo bem. E quando você sente culpa, tá tudo bem. É uma capacidade humana sentir culpa e você é um ser humano. Não tem nada de errado com isso. Convide sua culpa para um chá. Mas não agora. Agora meu convite é para você relaxar. Relaxe na certeza de que tudo é certo como é. E de que nada poderia ser diferente do que foi.
Tá tudo bem. Observe que a parte de você que julga o erro não é o mesmo eu que cometeu o ato. O julgamento é sempre a posteriori. Ele é sempre depois do resultado. Então é injusto você se colocar num lugar de que você deveria saber mais. Se o próprio evento que causou a culpa é o evento que te ensina. Percebe como isso é louco? Quem faz e quem julga são dois sujeitos. Tem o você que fez, tem o você que experimentou o resultado. E daí vem o julgador, que só sabe porque você fez. E às vezes é preciso que a gente repita a experiência muitas vezes até que a gente possa se libertar dela. E tudo bem, porque você já é livre. Mesmo que você não se sinta livre. Você não precisa se sentir bem para estar bem. Você não precisa se sentir livre para ser livre. Esse é o presente da meditação não dual. Você senta na sua verdadeira, infinita e infinitamente livre natureza e experimenta a vida humana a partir dali. Dor, prazer, culpa, perdão, raiva, medo, gozo. Todas as experiências humanas que você é capaz de ter. Aprecie a beleza disso. Você é capaz de se amar até quando você sente culpa, que é a raiva para dentro. Porque a vida te inclui em qualquer momento. A realidade não exclui você porque você deveria estar sentindo isso ou aquilo. Relaxe. Você é capaz de se amar até quando você não se sente capaz de se amar? E amar a sua incapacidade e os seus limites? Ame cada limite. Tá tudo bem.
Você já é livre. E se você não sabe fazer isso, amar os seus limites, fique aí. Você está no lugar certo. A realidade é um eterno não saber. A gente acha que sabe. Abrace o não saber. Se unir com a sua natureza infinita é impossível de ser entendido. Então, se você está num espaço que você não entende nada, fique aí. Tá tudo bem. Vamos voltando. Com gentileza, com cuidado, com consciência, vamos abrindo os olhos devagar. Muito bem. Gente, eu quero convidar vocês. Eu sinto que tem um lado dessa live que eu sinto que eu não estou ajudando muito vocês. Que eu estou falando cada vez mais, agora tem mais gente entrando, está mais interativo, fica mais gostoso. E a gente está meditando menos. Foi profundo hoje, né, Danilo? Profundidade e superficialidade. Outra dualidade para a gente apreciar. Então, eu quero convidar vocês a entrarem no site do Saber Evolutivo. Tem a meditação do Tudo Bem lá, a meditação de Tudo é Certo Como É. Se vocês já não estão fazendo outra meditação, eu convido vocês a entrarem lá, tá bom, gente? Porque as perspectivas que eu dei para você, né, as outras duas, onde a gente faz yoga com o que está acontecendo, no caso aqui hoje foi culpa, ou a gente testemunha e abraça a vida desse lugar mais alto, tem um caminho para isso, que eu conheço, tá? Que a meditação é prática, tá? Eu posso ficar falando aqui, vocês vão ficar me ouvindo e é uma delícia, isso é uma bênção, mas o caminho se faz na prática, tá bom? Porque a sua mente pode colocar você no papel, no caminho da prática, mas é só caminhando que vocês fazem isso. Então, vocês gostaram? Tudo isso que eu estou falando só faz sentido prático, só transforma, né? Porque senão fica um tanto de palavra muito legal, a gente tem um monte de insight, mas aí aquilo vai ficando rarefeito na hora que a gente pratica, tá bom? Então, vou convidar vocês a entrarem no site do Saber, tem um monte de meditação lá, um monte, tem umas 3, 4. Tem curso de meditação vindo aí, meditação não dual, mais para janeiro. E aí a gente vai poder se encontrar mais. Demais, ótimo domingo para vocês. Abracem a dualidade. E a gente se vê terça-feira, numa live exclusiva aqui entre eu o Minho, nossa, fugiu, e a Patrícia. Tá bom? Não importa, nós duas vamos estar lá. Um beijo. Amo vocês, abraço apertado e a gente vai se encontrando de mão dada nesse caminho lindo que é viver. Beijo. Bom domingo, boa semana, até terça. Obrigada, viu, gente?